Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h48 agora. Bom dia. Começa agora aqui na 02 o programa Bom Dia Rádio City. Projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e também debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Obrigado a você que já nos brindou com a sua audiência nesta manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016, que traz uma edição do Bom Dia Rádio City, onde vamos debater os principais fatos, né, do dia a dia. Bom, ao meu lado o comentarista João Vilar, que é advogado e empresário. Bom dia, João. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho na bancada teremos também o presidente da CT Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Lembrando que você pode interagir e participar conosco do Bom Dia Rádio City pelos nossos canais de comunicação, que eu vou enumerar agora. WhatsApp 997829970. Telefone fixo 21045410. Facebook.com/Bom Dia Rádio City. Teremos um bloco agora antes do horário eleitoral gratuito até às 7 horas e os destaques da edição de hoje que serão debatidos na sequência. Por favor, Thiago. Exatamente, Zé. Por falta de material, antigo CREI não faz cirurgias desde o mês de julho. Em 10 dias, CT de Santos recolheu 5 carros do Uber. Bom, uma das principais e piores consequências do desajuste das dificuldades econômicas é o que vem refletido nos números do desemprego. Uma questão preocupante que precisa de uma solução, Thiago. Exatamente. Alegria de uns, tristeza para outros. Os números do emprego trazem, ou melhor, os números do emprego trazem alegria para uns e tristezas para os outros. São inumeráveis histórias de ganhos e também de perdas. Ultimamente, bem mais de ganho, já que os números do desemprego estão chegando aos 12 milhões de postos. Mas dessa vez, pelo menos em Cubatão, há esperança. Pelo menos 5 empreiteiras em Cubatão já se comprometeram a examinar currículos de trabalhadores residentes na cidade para atuar nas obras da parada da refinaria Presidente Bernardes. Os serviços estão programados para o mês de novembro. Embora o número de trabalhadores a serem contratados seja fixado somente em outubro, as captações devem acalmar a pressão de desempregados que têm promovido passeatas. Eles são estimados em cerca de 10 mil pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Santos e região, o Sintracomos e o Macaé. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento e Emprego, Carlos Alberto Benicanza, o acordo foi firmado às 11 horas desta terça-feira, dia 30, pelos representantes das empreiteiras Manserve, Marte, GE, Estrutural e C3, com Prefeitura, Ciesp, representantes das indústrias, entre elas Petrobras, Vale Fertilizantes, Petrocoque e Unipar Carbocloro e o Sintracomos. É o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Cubatão. O desemprego em números crescentes no país, mas pelo menos no aspecto regional, dado o impacto da redução de produção e a parada, né, literal da produção de aço na Uzi Minas, o setor aí anunciando com uma reabsorção de trabalhadores. Sempre uma boa notícia. É uma boa notícia, mas é dureza, realmente. Quem fica desempregado, eu já fiquei desempregado. Aliás, eu entrei no comércio porque eu fiquei desempregado. Então, eu sei bem o que é isso. Não é fácil. Às vezes um pai de família, às vezes uma mãe de família tem uma dificuldade de sustentar os filhos. É algo muito complicado, realmente, o desemprego. E estão vendo nós estamos vendo talvez o fundo do poço. Não sei nem se é a luz do fim do túnel, mas o fundo do poço, eu acho que nós estamos começando a ver. Os empresários estão começando a ter um pouco mais de esperança, pensando ainda em investir novamente no país. Temos muitas máculas no país, temos muitos problemas no país, mas é uma esperança e nós temos que mudar isso. Na realidade, depende de todos nós, depende de um governo, depende de um acerto melhor
depende dos empresários, sem dúvida também, se arriscarem um pouco mais, ter um pouco mais de ousadia, que é nesses momentos que a gente tem que ter ousadia e tentar fazer o que ninguém está fazendo. A diferença é justamente nessas horas é que você consegue bons negócios, você consegue crescer um pouco. Se você conseguir crescer, tá um empresário ontem inclusive falando sobre isso, ele falou, eu tô conseguindo crescer na crise. É um excelente prognóstico para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que até a manutenção já estabelece um certo progresso. Um parâmetro, exatamente. A manutenção já é um retorno pequeno ainda, mas nós estamos realmente começar a criar novas empresas, crescer novas empresas, para dar emprego para as pessoas poderem ter uma esperança, né? A vida de cada um, isso é uma coisa importantíssimo a gente começar a ver esse fundo do poço. Bom, já na bancada também o Fifi, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da CET Santos. Bom dia, Fifi. Não deixa de ser uma boa notícia, muito embora o quadro do desemprego possa vir a se agravar, ainda pode estar naquela espiral de queda no nosso país. É preciso fazer alguma coisa para reverter. Bom dia, Zé, João, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Bom dia. Na verdade é uma ótima notícia, né? Porque você volta a ter a Uzi Minas através da Cosipa, contratando na região, que é uma coisa interessantíssima, importantíssima. Eles ainda não determinam o número de contratações, pelo que eu estou entendendo, né? Eles ainda vão ver quantas pessoas vão ser contratadas. Mas é uma notícia muito interessante. Também não sei qual segmento que eles vão estar contratando. Porque o grande problema da Uzi Minas aqui, através da Cosipa, ela não está mais produzindo, né? Esse foi o grande problema, foi a grande perda da região. Então, no momento que a Uzi Minas volta a contratar, volta a produzir, imagino que volte a produzir, você começa a ter um diferencial nesse circuito de desempregos. Ontem o noticiário nacional trazia a maior taxa de desemprego dos últimos anos, né? 12 milhões de pessoas desempregadas, corresponde mais ou menos, claro, Santos tem mais, tem 430 mil habitantes, mas vamos arredondar para 400, quase 30 Santos, né? É uma quantidade muito grande de desempregados, e essa inversão dessa tendência, ela não se dá de uma hora para outra, ela leva algum tempo. E as pessoas que estão desempregadas ou estão empregadas, elas precisam ganhar hoje, né? Até porque elas têm as famílias para sustentar, elas têm o dia a dia delas para serem custeados, enfim. Mas pelo menos é uma notícia boa num dia importante como o de hoje, né? Hoje a gente vai ter definitivamente consolidada a votação do impeachment. Agora, você fala em altas taxas de desemprego, que são um fato mesmo, né? Já é sabido, todo mundo que acompanha a vida do país e se interessa por isso sabe. Mas preocupa mais ainda, Fifi e João, porque tem um expurgo nesse número que por conta da metodologia aplicada, que você está procurando emprego, às vezes a pessoa está terminando uma qualificação profissional, está terminando uma faculdade e não está exatamente ainda procurando emprego, mas é um desempregado em potencial. Às vezes as pessoas já estão adaptadas à informalidade, já estão no mercado informal. Estão no bico, né? Estão no bico e esse bico já dá uma condição para eles imediata de solução dos problemas, e a partir daí eles não entram nessa conta. Esse número, sem dúvida alguma, é muito maior do que 12 milhões. Esse número você colocou bem, Zahir, porque quem está no seguro-desemprego, que está desempregado, não entra nesse número. Quem recebe qualquer tipo de pensão já não entra nesse número, e não necessariamente se o sustento da pessoa, e não é o trabalho, quer dizer, a pessoa está desempregada. A pergunta realmente é feita de uma forma capciosa para mascarar o número. Para variar, é o que esse governo tem feito. Tem um eufemismo aí, uma atenuante. Esse governo, e vários governos, não é só o governo federal tem feito isso, mas vários governos têm feito isso, mascarar as coisas, fraudar. Sim. Virou uma constante para melhorar esses números, melhorar de várias formas, e infelizmente não é exclusividade do governo federal, que é campeão nisso. Realmente ele consegue fazer coisas incríveis nesse ponto de mascarar e fraudar os números para dar um outro aspecto, mas infelizmente parece uma praxe no poder público. Então, para quantificar bem a nossa discussão, nos trimestres, segundo o IBGE, no trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego foi de 11,6%. Isso no geral, porque eu já vi números que trazem outra questão preocupante, que entre os jovens de 18 a 24 anos, essa taxa aí chega a 25%.
né? A Espanha passou por uma crise também nesse sentido, que os jovens chegando a ter quase 1/3, né, da mão de obra sem colocação profissional. E eu entendo que nós vamos voltar a esse tema, né? É muito sensível a questão. Fica pelo menos o alento de que alguns pessimistas, quando se decidiu pela parada aqui dos altos fornos da Uzi Minas, se falava que esse tipo de processo ia atingir o polo industrial de Cubatão como um todo. De fato, isso felizmente não se consolidou por enquanto. É um sinal positivo que nós temos nesse primeiro tema do nosso programa. Bom, vamos agora interromper o Bom Dia Rádio City para exibição do horário eleitoral gratuito. Às 7h10 estaremos de volta ao vivo aqui na 102,1 Rádio City FM. De volta aqui na Rádio City FM, Bom Dia Rádio City no ar, vamos ao vivo até às 8 da manhã nesse programa, que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes e Lojistas Santos Praia. Na bancada, os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CET Santos. Hoje é o grande dia que o país aguarda ansiosamente, votação final do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E vamos ao Giro Nacional para botar e principalmente esse tema daqui a pouquinho, depois do panorama de Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Travessia Santos Guarujá, R6 balsas em operação, tempo de espera de aproximadamente 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Betioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Já nas estradas, no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema em operação é o 5x5. Lembrando que a pista sul da Anchieta está bloqueada. A descida é feita pela pista norte da rodovia no sentido São Paulo, obrigatório ir pela Imigrantes. E há tráfego lento também na chegada a São Paulo, dos quilômetros 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. E o tempo tem garoa e a visibilidade está prejudicada em todo o sistema. 7h13, agora sim vamos a Brasília e debater os temas do cenário nacional. Giro Nacional. Impeachment, votação final logo mais às 11 da manhã. Finalmente, Fifi, 11 horas o país vai tomar essa decisão. É um assunto que já a partir de 11 horas, né? É um assunto que já está se arrastando há tanto tempo, né? O país sangrando, esperando uma definição. Eu acho que nesse momento não tem que se cumprir o rito, já que procurou-se cumprir o rito até então. Você pega ontem aqueles discursos de 10 minutos cada senador repetindo as mesmas coisas, aqueles 10 minutos de fama. Você imagina que um senador do Brasil tem um status diferenciado de postura, de conduta. Pelo menos deveria ter. O cara fica 10 minutos falando a mesma coisa que o primeiro já falou, a sessão se estende até a madrugada. Eu fui dormir a perto da 1h, ainda faltava caminhão de gente para falar. A tendência é que tivesse se estendido até 2h30, 3 horas da manhã. Não sei se de fato não, foi até meia-noite. É meia-noite? É. Quer dizer, não, 1h eu fui dormir, perto da 1h estavam falando. Não, tá por aí. Tava aí, você falou 12h25. 12h25. Então parei no meio do caminho. Estavam falando. E nada que acrescentasse, né? Então eu espero que agora se consolide isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode misturar situações. Por exemplo, você pega a revista Veja dessa semana, tem uma matéria falando da rejeição da delação premiada do Léo Pinheiro da OAS, né? Porque essa delação envolvia o Dias Toffoli, e aí o Gilmar Mendes sai em defesa e o Janot recusa a delação premiada por ter vazado. Inúmeras vazaram antes, eles não recusaram, enfim. Mas eu acho que agora, a partir desse momento que você começa a ter um norte no país, porque ainda hoje, se o impeachment for consolidado, o presidente interino toma posse, né? No Congresso Nacional. Que a gente tenha um rumo novo, que efetivamente o Brasil começa a se programar. Só faltam agora 2 anos e 4 meses, 3 meses para o término desse mandato. Já se passou 1 ano e 8 meses desse mandato. Então que a gente tenha realmente um rumo novo e o país consiga trilhar o caminho do desenvolvimento, porque o povo está atônito. Você vê que a primeira matéria que você falou foi a retomada de
de alguns empregos na Uzi Minas, que não se quantifica, não se sabe ainda a condição, é extremamente positivo dentro do quadro de 12 milhões de desempregados. Então, que a gente realmente retome esse desenvolvimento para a gente ter um país um pouquinho mais digno, um pouquinho mais com um bem-estar melhor para sua população, uma qualidade de vida diferenciada, e que se continue julgando as pessoas que efetivamente têm algum passivo com a Justiça Nacional, mas que se julgue com responsabilidade, que a gente continue no julgamento do Eduardo Cunha, que enfim, que o que está acontecendo no Paraná, em Curitiba, da delação Lava Jato, não seja politizado. É isso, essa mensagem que eu gostaria de dar, que seja uma discussão técnica, judicial, mas não politizada para esse fla-flu de PT e o resto do país, porque isso não leva a nada, isso daí só desgasta o país. Ou seja, quem tem que acertar as contas com a justiça, é isso que o país espera. 54 senadores necessários para confirmar o impeachment da presidente. Presidente é tão forçado, né? Você me desculpa, mas eu não consigo. É só ela se chama de presidente. É verdade, presidente. E a Vanessa Graziotin também chama de presidenta inocenta. E ela falou isso. Presidenta inocenta? No Senado. Cuidado que pode dar um trocadilho perigoso. Pois é. Bom, e aí, João? Então, quando ela foi eleita, ela tinha 53, isso no auge da eleição, um negócio bacana, os ventos parecendo a favor, tinha 53 senadores, ou seja, não tinha nem esse número, nem quando estava tudo bem. Dificilmente agora alguém vai voltar pro lado dela que será contra ela. Então eu acho muito difícil, probabilidade muito pequena, se bem que no Brasil tudo pode acontecer. Eu acho, claro que não vejo a probabilidade, nem ela acho que pode acontecer de volta, mas o grande problema, eu sou otimista em relação à melhoria do país, sem dúvida, mas se a gente não mexer nesse sistema político que nós temos atualmente, na forma política que nós temos atualmente, aí é muito grave, porque nós vamos ter uma eleição municipal agora, falta preparo para vereadores, para a grande maioria. Não estou querendo generalizar, em colocar, tem pessoas boas, é claro que tem. Para prefeitos também falta em toda a região, sim, faltam pessoas boas. Há uma falta de governança, uma falta de liderança. Existem ótimos, bons quadros que não conseguem ter uma chance de concorrer, a prefeito principalmente, porque não vai ter um apoio político, não vai ter, o sistema ele é muito ruim nesse ponto. Então esse é um grande problema, e aí nós ficamos vivendo as mazelas que nós temos em todo o país. Na nossa região não é diferente disso. Nós vamos vendo o sistema público de saúde degradado, as escolas degradadas, o sistema da zeladoria na maioria das cidades degradado. Você vê um ponto ou outro, um lugar ou outro com uma certa melhora, mas é muito pouco pelo que nós precisamos. Então, fui descer a serra agora no domingo à noite, aquele absurdo, né? Nós pagamos R$25,20 para descer a serra, com um valor absurdo de pedágio para descer a Anchieta. Nós temos para Anchieta e parado o trânsito. É a coisa mais absurda. Peguei a serra parada na interligação já. Quer dizer, é algo cruel. E não tem um prefeito, não tem ninguém que faça nada. As cidades estão abandonadas. Você vê as cidades aqui do lateral, São Vicente está num estado de calamidade pública, infelizmente. Então não dá pra gente continuar dessa forma. Tem que mudar muita coisa no país. Eu acho que esse exercício de cidadania, eu não acredito que o exercício de cidadania se dê por osmose, ou porque vai estar se tirando a presidente. Eu acho que isso daí é um trabalho de médio e longo prazo. E árduo, e mudando. Isso, na formação de gerações diferenciadas, e aí você consegue realmente mudar a conscientização das pessoas. E aí passa muito pelos bancos escolares. Do meu ponto de vista, passa pelos bancos escolares de todas as escolas municipais, estaduais, particulares. Por exemplo, as escolas municipais de Santos voltam a ter uma coisa que já teve lá atrás, há muito tempo, e se perdeu, não sei porquê, em determinado momento, que são os grêmios estudantis. É fundamental. Claro. É fundamental que você pratique a tua cidadania, ainda criança, mesmo que sem conhecimento de escolha de liderança, mas que você comece a fazer a escolha da sua liderança, da sua faixa etária. Então, um garoto de 10 anos está votando num colega de 10 anos. Ele vai começar a exercitar a expectativa dele de atuação daquela liderança que ele está votando, e a partir daí experimentar se valeu a pena votar nele ou se na próxima eleição vota em outro, e ele começa a se conscientizar da vida pública, da vida política. Eu entendo que essa
esse rompimento que houve, acho que a partir da década de 80, se eu não estou errado. E é interessante que no final do regime militar, quer dizer, não tinha por que esse movimento ter acontecido tão tardiamente, mas aconteceu. Ele criou um hiato das gerações. A minha geração começou a votar, escolher os seus representantes depois de 84, se eu não estou errado, 80, alguma coisa assim. A gente votava nas eleições proporcionais, mas não votava nas eleições majoritárias. Então se perdeu o hábito da discussão da política. As gerações que vieram depois já não tinham o exercício da escolha enquanto crianças. Então você percebe que é um hiato muito grande. E aí fica essa confusão na escolha. É só isso? Claro que não, mas isso é fundamental. Agora, que a gente tenha responsabilidade nessas eleições, as propagandas eleitorais que, por exemplo, nós acabamos de passar por um intervalo agora de uma propaganda eleitoral, que o candidato sequer coloca uma proposta, em alguns casos. São situações que a população tem que analisar com frieza. A eleição de vereador, por mais que você tenha um amigo, veja se esse seu amigo tem condição de ser vereador. Sim, claro. Isso não vai romper uma amizade, pelo contrário. Claro que não. Amanhã até o cidadão, ele tem uma lei, ele fala, puxa vida, que lei absurda. Quem quer aprovar uma lei dessa? Foi o próprio cidadão que ele votou por questão de despreparo, né? Aí que eu coloco um ponto importantíssimo, Fifi, porque se você deveria ter uma prévia, tanto nos partidos quanto um Enem ou um exame de ordem que tem no direito, para peneirar primeiro essa parte. Depois que você peneirou essa parte, você vai ter pessoas em condições de poder, talvez até, um abstrato, claro, sempre, mas para você poder colocar e ver a vida regressa da pessoa. Então você tem que ter todo esse ponto para depois você separar e deixar correr no mesmo nível todo mundo. Porque hoje um vai de tico-tico no meio da pista e outro vai de Ferrari. É muito injusto para certos competidores. Então não pode ser uma corrida também dessa forma. Então esse é o grande problema. Um vai com um tico-tico lá, pedalando, e outro sai com uma Ferrari. Claro que sai na Ferrari normalmente chega na frente. Isso é para tudo, para vereadores, para prefeitos, para todos os cargos que nós vamos votar agora. Sim, sem dúvida. Eu acho que só que aí você tem uma reforma política, se depende do Congresso Nacional. Que é o político. Mas é o cachorro correndo atrás do rabo. O mais interessante disso é um novo paradigma em termos de combate à corrupção. Eu acho que esse é o grande legado da Lava Jato, e que, como o Fifi colocou aqui, que não tem a cor partidária, não. Que os maus políticos, eles temam a justiça. Sim. Temam a justiça diariamente. E que a justiça, Zé, também seja isenta no seu julgamento. Que a justiça perceba que ela representa a população. Que ela tem que ser o organismo mais limpo da sociedade brasileira, porque a gente imagina, do momento que está sendo julgado por um juiz, seja qual instância que ele for, que aquela pessoa é uma pessoa isenta, uma pessoa proba, uma pessoa responsável, que o que ela disser é exatamente o que ocorreu e ela está analisando conforme a lei. Infelizmente, em alguns casos, são raros, graças a Deus, mas em alguns casos não é esse resultado final que a gente tem de determinados julgamentos. Polícia Civil cumpre 4 prisões temporárias por roubo a Prosegur. Então, aqueles roubos cinematográficos, em Ribeirão Preto, Campinas, Santos, e a tentativa frustrada em Santo André. E o que chama atenção é a função desses presos, né? Eles cuidavam do núcleo de armamentos, veículos e explosivos. A gente imagina o grau de organização desse grupo aí que está articulado para cometer esses grandes assaltos. Quando você fala em crime organizado, a gente sempre falou crime organizado como se fosse uma nomenclatura normal. O organizado é extremamente organizado, né? E é muito mais organizado do que a própria polícia às vezes. A briga da polícia nessa situação é uma briga difícil, porque nem sempre a polícia tem a estrutura que o crime organizado tem. Então é uma notícia interessante, porque a gente critica tanto, né? O policiamento, a segurança. Do momento que você detecta uma ação efetiva, acho que a gente tem que comemorar e dar condições para a polícia cada vez mais ter as ferramentas necessárias para desenvolver suas funções.
O crime organizado, ele está enraizado em várias áreas, está no empresariado, não, é um núcleo de explosivos. Está na política, Pensa bem, de armamento. mas ele está enraizado para limpar esse dinheiro, para lavar esse dinheiro, para comprar as coisas. Ele tá enraizado no exército para conseguir pegar os explosivos que estão usando no exército. Ele está enraizado nas polícias, ele está enraizado nos empresários, nos bancos, nos políticos. Ele está enraizado em várias frentes que muitas das vezes não é o que aparece. Então, quando você vê 3 caras sendo presos, pode ver que tem 30 atrás que davam esse suporte na parte lista do negócio. Então é muito mais grave do que parece. Quando se fala em crime organizado, é um governo paralelo. Não é só uma quadrilha que se organizou para ir cometer um delito. É muito mais que isso. Há uma corporação muito forte atrás. Há corporações lícitas atrás. E é esse que nós temos que pegar, porque são pessoas aparentemente sem nenhum desvio, que estão ali atrás se aproveitando dessas quadrilhas para poder lavar o dinheiro, para poder utilizar para o tráfico de drogas, para fazer uma série de outras coisas, tráfico de armas. Tem muita coisa por trás. São 4, já havia um preso, e ponto para a polícia que, de acordo com os trabalhos aí de investigação e inteligência, chegou pelo menos em parte dessa quadrilha. Creio que eles detêm muito mais informações ainda e teremos outras prisões. Sem dúvida, espero que sim. Tomara. Acordo prevê indenização às famílias da tragédia em Mogi Bertioga. Então, o que chama atenção foi assinado um TAC, o termo de ajuste de conduta, e a empresa, a União Litoral, pelo menos teve a decência de sentar na mesa e se prevê a indenização às famílias, se bem que valores materiais jamais vão reparar a perda dessas vidas desses jovens. Sem dúvida, mas a empresa, pelo menos se mostrou solidária, é o mínimo, né, que a empresa pode fazer, mas infelizmente uma tragédia anunciada, esse sistema de transporte, falta de faculdade na região, tem uma série, vai longe a situação ali, não é só um acidente, é mais um caso que um acidente é um reflexo de todo o problema que nós temos em alguns lugares. Falta faculdade naquela região, as pessoas têm que subir e descer a serra, ou falta de transporte eficiente, porque está numa serra perigosa, não há trem, não há nada. Quer dizer, são vários motivos que ocasionam. Nunca uma coisa é isolada, né? Nenhum sucesso, nenhum fracasso, em fracasso ele é isolado. Sempre é uma conjunção de fatores. Então, esse TAC, ele foi assinado entre a Defensoria Pública e a empresa União Litoral, e ele prevê, além do pagamento de indenizações, assistência em saúde também dos familiares. E realmente deveria ser feito mesmo, né, Fifi? Não se esperava outra coisa. E deve ser um dinheiro doído de receber, né? Sim. Né? Deve ser você perdeu um filho, perdeu um parente e ser remunerado por essa perda é uma coisa doída de receber. Mas é o mínimo que a empresa que transportava esses jovens tem que fazer para as famílias que passam por uma dor muito grande. Isso é o mínimo que a gente esperava, e eu acho que de repente às vezes não precisaria nem chegar ao extremo de um TAC, poderia ter sido resolvido de uma forma mais rápida, mais eficiente e com menos dor para os familiares aí que ficaram. É que o TAC acaba dando mais respaldo para a empresa, né? Para que não haja uma ação depois da própria família, né? Ministro STF Gilmar Mendes defende que a STF defina regras de delação. Mais uma, Gilmar Mendes está espetaculoso, né? Dizendo uma novela, né? Disse que a lei da ficha limpa foi escrita por bêbados, né? E agora ele mira a sua metralhadora para as regras da delação. Diz que é um mundo de intrigas e desinteligências. Parece que ele teme alguma coisa, né? Dá a sensação que está temendo algum problema, porque até agora teve a delação, ocorreu tudo certo. Quando chegou no Supremo, a delação, eles ficaram em polvorosa. Todos eles ficaram, todos eles não, alguns que a gente já conhece bem ficaram bem assustados. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque ali existem bons ministros. Eu gosto muito da Carmen Lúcia e o Celso de Mello. Vejo que são duas pessoas de extrema competência e qualidade, mas a maioria ali também, eu vou te falar, é jogo duro. Então, que eu só tenho uma leitura antes de passar para você, Fifi, que uma leitura pode ser rasa, mas eu tenho essa impressão e eu vou manifestar ela aqui. Mexeu com o Supremo, parece que, vamos dizer assim, estão tirando a gente da nossa zona de conforto, né? Então vamos reagir. É o que me parece. É interessante que hoje em dia a gente sabe o nome dos ministros do Supremo
Quando eu estudava, a gente sabia o nome dos ministros. É verdade. Você tinha que saber o nome dos ministros, do governador. Sabia o nome dos jogadores de futebol. E hoje o pessoal sabe o nome. Da seleção ninguém sabe os jogadores praticamente. Não, esse daí esquece. Esse daí tá pior que o Supremo. Mas a gente sabia o nome dos ministros. Agora, a gente fica com informações do Supremo. Eu, como engenheiro, não me sinto confortável para analisar. Eu analiso em cima do que eu leio. E a gente percebe que, infelizmente, o pau que bate em Chico não está batendo no Francisco. Pelo contrário. Estão mudando. Francisco. Estão mudando. E o que a gente esperava é que tivesse realmente a delação premiada. Lógico que pode vir uma série de inverdades. Claro que pode. Só que o cidadão tem que provar. Até onde eu tô entendendo, ele tem que provar tudo o que ele está dizendo. Se ele prova o que ele está dizendo, qual o problema? Se ele não prova, ele se enrosca muito mais. Se enrosca mais ainda. Qual a vantagem do cara se enroscar mais ainda? Não vejo. Então eu acho que, me parece, não quero fazer um julgamento irresponsável, me parece que é o formato de frear de alguma forma as delações premiadas. E a partir daí não vai acontecer mais nada. Tipo, como é que encerra a Lava Jato? Assim se encerra a Lava Jato. Assim você não tem mais o que falar. Sim. Sabe, então é perigoso esse momento. Como é perigosa uma delação premiada irresponsável, mas eu não vejo o cidadão que está preso chamar, tanto que eles estão tentando negociar a delação premiada para eles diminuírem os anos da pena. Eles ainda vão se enrolar mais ainda. Eu não vejo dessa maneira, mas tem lógica, né? Bom, assim, engraçado até como jornalista eu colocar isso, mas tem que levar com muita seriedade a eleição premiada pelo dano que ela pode vir a causar por uma informação inverídica, né? Vamos dizer assim, para salvar a própria pele. E nesse caso, você até tocou no ponto, Fifi, que chamou a atenção a diferença de tratamento nesse caso da delação do Neto Vidal Pinheiro quando se vazou a participação do Dias Toffoli, né? Mas também esses vazamentos tinham que ser assim, acontecimentos em escala muito menor, né? Porque todo mundo tem domínio de tudo que acontece na delação premiada. Mas para pensar, então, do momento que tem uma máxima que quando você fala uma coisa para mais de uma pessoa, você já falou, ela vai vazar. Você falou para uma pessoa só determinado segredo, se aquela pessoa, você já sabe se vazar quem vazou. Mas uma delação premiada não é 1 e 1 na sala, tem mais gente. Vaza conforme o interesse dos envolvidos. Se o cara tem o interesse que aquilo vaze para descredibilizar a informação, ele vai deixar vazar. Foi o que ocorreu. Você pega a fonte, vou falar novamente, a revista Veja dessa semana, diz todas as delações que o Léo Pinheiro fez que foram por terra. Elas não têm mais validade nenhuma. E todas são provadas. Elas estão provadas. Por que elas foram por terra? Porque vazou? Ou porque elas não têm consistência? Se elas têm consistência, por que não tenta ver quem vazou essa informação, dá uma punição em quem vazou, mas continua investigando o que foi falado? Ou não, você jogou tudo fora. Ou será que vazou contra quem não deveria aparecer, né? Sim, claro. De quem foi o interesse de vazar? Sabe? Então parece que o envolvido nesse caso é a vítima. E não é. Talvez o envolvido seja o cara que articulou o vazamento. Perfeito. Vamos lá. Supremo rejeita a acusação de Cunha sobre Jean Willis. Então, ele disse, né, na questão do impeachment, ainda com o Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, que a sessão está sendo presidida por um ladrão. E o STF rejeitou essa acusação contra o Jean Willis. Prefiro não comentar. Essa pula. Prefiro não comentar. Não, tipo assim, agora conta uma novidade, né? Pelo amor de Deus. Agora também, como o Fifi também colocou, vamos aí pra cima do Eduardo Cunha, que ele também responda pra justiça, de acordo com os seus crimes cometidos. Bom, a Ela Vieco Volkmer de Castro, vice-procuradora-geral da República, passou despercebida em um vídeo exibido da TVT, a TV dos Trabalhadores de Garacuti. Ela ajudava a segurar uma faixa onde estava escrito "Fora Temer", durante uma manifestação em junho último em Portugal, liderada pelo acadêmico Boaventura de Souza Santos, professor da Universidade de Coimbra, mas a presença dela não foi destacada pela TVT. Somente quando o vídeo caiu na internet foi que amigos e desafetos dela identificaram. A vice-procuradora-geral da República confirmou que era ela mesma, a mulher que ajudava a sustentar a faixa e que estava de férias em Portugal em um curso como estudante.
A vice-procuradora Stephanie dizendo: não posso pensar nada, não posso ter liberdade de manifestação, isso é um pouco exagerado. Fui discreta, estava junto e não tive protagonismo maior. Poucas horas depois da divulgação da entrevista, ela Vieco pediu demissão a Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Mais um capítulo dessa história do impeachment e da sucessão da presidente Dilma Rousseff. 7h36, bom dia, Rádio City volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta é o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Agora com os mandando certa 7h39 e o Uber volta para nossa pauta, Thiago. Exatamente, Zé. Em 10 dias, CT de Santos recolheu 5 carros do Uber. Polêmica divide usuários e agora até políticos. O Uber é uma pauta mais forte e controversa na cidade, para não dizer da região. De um lado, usuários criticam os taxistas, a CT e agora principalmente os políticos que aprovaram a proibição do aplicativo. Do outro, a prefeitura e a CT, juntamente com os taxistas, que querem que não apenas a lei seja cumprida, mas também que sejam bem melhor expostas às fragilidades legais das responsabilidades do serviço na relação com o consumidor e também a proliferação de veículos que gerariam um caos no efetivo para a sua fiscalização. O assunto parece render e estar longe de um fim satisfatório por aqui. Já em Fortaleza, uma associação de taxistas adotou a concepção do Uber e criou o Golden Taxi Go. Bom, o apoio aos do Uber, o Fifi, pelo menos está sendo significativo nas redes sociais, né? Pela questão do preço, evidentemente. A população coloca esse fator de ser teoricamente mais barato ou ser efetivamente mais barato em primeiro lugar. Mas eu queria que você se manifestasse sobre esse contexto. Aí a gente tem que separar em duas partes. Você tem, por exemplo, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele privilegia o transporte coletivo. Por isso que as cidades têm os corredores de ônibus. O que significa um corredor de ônibus? Você privilegia o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, para você ter uma mobilidade mais plena. Em Santos a gente vem trabalhando isso já desde o início da gestão do prefeito Paulo Alexandre. Você pega a requalificação dos ônibus, você hoje tem 50% dos ônibus com ar-condicionado, coisa que não havia, o Wi-Fi em todos os ônibus, alguns corredores implantados, e aqui a gente tem uma dificuldade grande de implantar em todas as vias por causa da largura das vias. Você não tem as vias com largura suficiente para implantar um corredor permanente. Por exemplo, os canais tem em média 7,20 metros de largura. Se eu implanto um corredor de ônibus, fica só uma fila para passar os carros. Aí já é um absurdo, porque você não tem ônibus o tempo inteiro e não vai poder deixar os carros circularem com maior tranquilidade. Então aí é questão de bom senso. O VLT vem diretamente ligado a esse plano de mobilidade, a construção de ciclovias, e aí surge um Uber. Quando surge o Uber surge um aplicativo. Eu acho que em cima desse aplicativo a gente pode tirar boas experiências para trazer para o transporte individual, que são os táxis. E o que a população questiona nesse momento? Eu acho que com razão. Questiona o valor da tarifa. E através do valor da tarifa, questiona a qualidade do transporte. Agora, é muito mais fácil você ter aonde reclamar, que seria o órgão público, sobre um serviço de táxi, caso não seja adequado, do que num Uber, que você não sabe qual a relação que existe da confiabilidade e da fiscalização por parte do aplicativo. Até porque o aplicativo não está preocupado com o carro que está sendo colocado à disposição da população. Quanto mais carros tiverem, mais o aplicativo ganha, porque ele ganha um percentual em cima de cada corrida. Agora, os valores e tarifas, eles são totalmente discrepantes. O Uber hoje, se você se deslocar num Uber e se deslocar num táxi na mesma distância, no mesmo horário, você vai pagar no táxi o dobro do que você paga no Uber. E aí você precisa considerar se aquele valor que está sendo recolhido pelo Uber ou pelo táxi é justo ou não. Acho que a grande discussão está aí. E a gente continuar ofertando na cidade um sistema de transporte com qualidade. Dizer que, olha, os taxistas não têm postura, os taxistas são mal criados, desculpa, não dá para generalizar. Todos os táxis são identificados. Todos os táxis em Santos hoje são logotipados. Então você consegue identificar um táxi e não consegue identificar um Uber.
como presidente da CET, não me cabe julgar o que é melhor, se é o táxi ou se é o Uber. Me cabe cumprir a legislação. A legislação proíbe. E proibindo, eu tenho que agir conforme a legislação demanda. Ela diz que na constatação de um flagrante, eu tenho que aplicar uma multa de R$1.500 e recolher o veículo. É isso que a CET está fazendo. Agora, essa discussão do que é o melhor para a população, eu acho que ela é bastante saudável e cabe sim, de alguma forma, se encontrar o melhor caminho para a população. Vai ser o Uber ou vai ser o táxi? Eu imagino que hoje, da forma que está configurado, imagino não, eu tenho certeza que hoje, da forma que está configurado, a concorrência é extremamente desleal. Tem argumentos para todos os lados, né, Vivi? Sem dúvida nenhuma, é uma questão que acontece no mundo inteiro. E o início do Uber é interessante, que foram dois sócios quando pegaram um táxi em Paris, não achavam o táxi e resolveram criar esse sistema que eles queriam um carro de luxo, na realidade. Eles queriam um carro descaracterizado como se fosse um táxi. Queriam o sistema que nós podemos ter sem problema nenhum, que é um carro, uma empresa que loca o carro com motorista e você faz o contrato via aplicativo e paga via cartão de crédito. Possível, lícito, legal, sem problema nenhum. O grande problema é que não é um serviço público. É um serviço particular. Então, aí começam as distâncias e as diferenças de tudo mais. O táxi é uma autorização por um serviço público. Nós temos concessão, permissão e autorização, basicamente, um serviço público. E tem uma série de regulamentações para o táxi para poder fazer esse sistema. Ele é residual, como você bem falou. Ele é o principal, é o transporte coletivo de massa e residualmente o táxi. No mundo inteiro é assim. E o táxi tem uma série de regulamentações para você poder utilizar, para você ter um número, inclusive, de não ultrapassar algo. Você imagina amanhã, todo mundo tem direito a ter um Uber. Sim. Todo mundo que tem um carro vai ter um Uber e pode fazer um dinheiro extra. Então, isso é muito grave porque vira uma bagunça. Informalidade. Agora, é lícito você ter um serviço de carro com motorista? O Código Civil permite, a legislação permite. O grande problema que eu estou vendo hoje é que a prefeitura, a Câmara de Vereadores fez uma lei que ela é nitidamente inconstitucional. Eu sei que não é assim que se coloca constitucional ou não, mas ela é nitidamente porque essa atribuição no artigo 22 da Constituição Federal, se não me engano, inciso 11, ela coloca claramente que a atribuição do Congresso Nacional legislar sobre trânsito e transporte. Então, e tem a livre iniciativa também na Constituição. São as bases que são usadas de argumentação do Uber, que eu não acho muito certo também, o Uber dessa forma, porque se você faz um sistema de um carro de luxo, alguém tá errando nessa conta. Ou o táxi está ganhando muito dinheiro, ou essas pessoas estão sendo exploradas por um aplicativo, ou estão desesperadas para ganhar algum dinheiro. E será que esse carro está passando uma manutenção adequada? Será que você tem aonde reclamar? Será que você sofreu um acidente, você tem como fazer? São várias questões que nós vamos chegar num ponto. Você sabe, João, uma coisa que eu comparo muito o Uber, em 96 teve a febre das vans. Era van para tudo que é lado. E aquelas vans entraram em alguns municípios, inclusive da região, exatamente, e acabaram com o sistema de transporte coletivo. Isso ficou de tal forma que você não consegue mais reestruturar o sistema de transporte coletivo. E as vans hoje já estão substituídas por micro-ônibus. Não são mais vans. Você está falando de São Vicente. Sim. Que virou um caos. Então, o Uber se assemelha muito a isso. Por quê? Porque o Uber, ele não está preocupado com o seu veículo. Por exemplo, você é cadastrado no Uber. Ele não está preocupado com o seu veículo. Ele está preocupado que o aplicativo seja vendido de alguma forma para ele arrecadar, e a hora que o seu veículo, com o que você recebe, porque 25% que você paga vai para o Uber. Como é que dá para um cobrar metade do outro e ainda dá 25% para alguém, fora o desgaste do veículo? A hora que o seu veículo acabar, ele tem em potencial todos os veículos da cidade. Em 4 minutos você se cadastra no Uber, você pode ser um motorista Uber. Então, ele não está preocupado com o dia a dia da cidade, ele está preocupado em vender o seu aplicativo. Você pega as revistas dessa semana, a Veja, já existe Uber médico e Uber chefe de cozinha. Então, a tendência, e aí é interessante ler essa matéria, porque eles o repórter se coloca de uma forma que é uma coisa que a gente não percebe e é um fato. Essa geração que está agora, a geração nova, é a geração digital, ela está digitando o tempo inteiro. Então ela não quer se dispor mais aí alguns locais para procurar determinadas coisas na burocracia. Por exemplo, você é um lojista,
Daqui a pouco você não vai ter mais loja, você vai ter o teu estoque, vai estar tudo em rede social e o cara vai comprar através da rede social, porque a tendência está sendo isso através dos aplicativos. Já vendem remédios por aplicativo, isso é um estímulo à automedicação. Não é o ideal, é regulamentado, não é regulamentado? O próprio táxi, você pode fazer por essa forma, tem vários aplicativos para táxi. Você tocou num negócio que é interessante, falar que o que está sendo ventilado no Uber nesse momento é a qualidade e o aplicativo não é uma verdade, porque você já tem o Easy Táxi, você tem o 99 Táxi, é tudo por aplicativo. Você chama o táxi cadastrado e ele vem mostrando no teu celular onde ele está, quanto tempo ele vai chegar. É a mesma coisa. É o preço. O que está se discutindo hoje é o preço. Sim. E a gente precisa ter a transparência de discutir esse preço, para que a população tenha um serviço de qualidade num preço justo e que a pessoa que está ofertando o serviço também seja remunerado para continuar dando a qualidade que é exigida. A pergunta é, Fifi, por que eu não consigo abrir? Se eu quiser, eu posso abrir uma empresa de carros 4 portas para transporte de pessoas. Eu posso abrir. Eu abro uma empresa. Abrir pode, mas você não pode funcionar. Posso funcionar. Você não tem a noiva, por exemplo, que você tem um transporte. É um carro, é um contrato civil. Eu não posso funcionar como táxi, de forma alguma. Por exemplo, você não pode pegar um carro seu e cobrar uma tarifa. Não, carro meu não. Não, você comprar um carro, um grupo de carros, pegar uma tarifa e levar informalmente para o aeroporto em São Paulo. Isso não pode. Quem regulamenta, eu posso. Essa discussão. A ATS tem uma série de regulamentações. Essa discussão é uma discussão interessante, porque quem regulamenta o sistema de transporte nos municípios, apesar de você ter uma lei federal, são os municípios. Sim, mas regulamenta, você não pode proibir. Não, tudo bem, mas aí o Uber, ele vem numa firula da lei, caindo fora de um sistema que é táxi. É táxi. Mas eu tô dizendo, falar que o Uber não é táxi é brincadeira. Eu posso ter um sistema de locação de carro com motorista. Tem locações de carro abertas. Você monta uma empresa e acabou. E vai ter. É a mesma coisa. Eu posso fazer o contrato pela internet? Posso fazer. Não há problema nenhum nisso. Eu não tenho. Você tem várias empresas em Santos hoje de locação de carro e fala assim, mas eu quero com um motorista. Posso. Sim, mas elas não fazem o serviço do táxi. Não pode. Não pode. Não pode parar num ponto, não pode pegar na rua, não pode fazer uma série de coisas. Vamos ouvir aqui que tem de depoimentos dos nossos ouvintes, colocações dos ouvintes. Tiago, tem alguns ouvintes dizendo o seguinte, olha só, na verdade, o Zé, abordando outros temas também, né? Olha só, o Fifi, até mostrei pra ele aqui, o ouvinte mandou uma foto pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, perguntando o que seriam essas câmeras quadradas que estão pelas ruas de Santos nos postes, Fifi, sabe dizer? Então, essas câmeras, elas estão na Nossa Senhora de Fátima e nas imediações, na Ana Costa e na Avenida da Praia, da divisa até Alexandre Martins. Elas são as câmeras que fazem a contagem dos veículos para o funcionamento dos semáforos tempo real. A partir dessas câmeras é que é aberto ou fechado a semaforização desses cruzamentos. Certo, olha só, tem mais um questionamento, dá tempo, Zé, para mais um aqui? Sim, olha só, Fifi, como vocês liberam credenciais para estacionar em frente à lotérica na Praça Mauá? Parei uma vez na vaga de carga e descarga e tomei uma multa, porém estou vendo alguns carros da Câmara, parando lá para fazer campanha eleitoral. Fico lá o dia inteiro, o dia todo e nada é feito. Tem alguma fiscalização? Qual o critério para dar essas credenciais? Então, primeiro, parar em vaga de carga e descarga, toma multa mesmo. Se tem carro da Câmara, independente de ter ou não credencial, deve ser multado também porque está praticando um ilícito, aí não pode ter esse tipo de estacionamento. E o critério para as credenciais, nós diminuímos muito as credenciais em Santos, porque era uma quantidade enorme de credenciais. E pelo Código Nacional de Trânsito você não pode disponibilizar credenciais da forma que você bem entende. Você tem uma regra e a partir daí determinados veículos têm o favorecimento da credencial. Então existe um critério sim, existe um código que a gente procura seguir para que não haja um favorecimento em detrimento de uns em detrimento de outros, né? Tem mais uma colocação aqui também? Acabou de chegar sobre o Uber, né? Olha, ser motorista do Uber não é fácil, como o Fifi diz. Não basta ter um carro, tem que ter carteira profissional, passa também por uma inspeção da Uber e precisa de seguro para os passageiros. Desleixar dessa maneira, o Uber é favorecer somente taxistas que possuem carros velhos, sujos, caros e sem ar-condicionado, ou com ele
desligado, deve ser isso, por causa do corretor, né? Se o Uber está crescendo é porque o táxi deixa a desejar e tem um monopólio. É o André de Praia Grande expressando aqui a sua opinião, né? André, eu não sei como é que em Praia Grande o sistema de táxi. Em Santos o táxi não pode ter mais de 8 anos, não tem essa situação que você está dizendo. Todos os táxis em Santos têm que ter ar-condicionado. O cidadão pode entrar no táxi e exigir, aí que está o relacionamento do taxista com o passageiro. O taxista tem que perceber, se alguns não estão fazendo isso, que eles têm que tratar o passageiro de forma que eles fidelizem o passageiro. Então, se tem um ar-condicionado e uma exigência, que se ligue o ar-condicionado. Se não estiver ligando e tiver alguma divergência com o taxista, que se reclame para a CT. Os carros são todos identificados. Eu não sei como é que é tratado na Praia Grande. Talvez seja igual. Em Santos, com certeza, não é esse quadro que o André está colocando, não. E volto a reafirmar, Zé. Pois não. O que está se discutindo nesse momento não é táxi e Uber, é tarifa. Por que o pessoal está migrando por Uber? Por uma questão de tarifa. É justo? Eu entendo que é justo. A lei não permite em Santos? Não permite. De que forma que a gente vai fazer para que o usuário seja favorecido e o que está prestando o serviço também? Essa equação que a gente precisa achar rapidamente. Às 7h55, vamos falar de esportes. Giro esportivo. E quando o assunto é esporte, temos o nosso especialista, jornalista Ricardo Martins. Bom dia, Ricardinho. Opa, legal, bom dia, grande abraço a vocês, um abraço aos convidados, aos nossos comentaristas e claro, um abraço especial, um bom dia ao ouvinte ligado na Rádio City. Chove em Santos nesse momento, Zé, o tempo mudou, vem frio por aí. Bom, que deve ser muito quente hoje é a Copa do Brasil. Fase de ida, oitavas de final, a Sociedade Esportiva Palmeiras em seu estádio no Palestra Itália recebe o Botafogo da Paraíba, time que disputa a terceira divisão do futebol brasileiro e briga para chegar à próxima fase da competição do Campeonato Nacional. Isso eu estou dizendo do Botafogo da Paraíba com relação ao brasileiro. O Palmeiras é o líder da Série A e deve poupar alguns jogadores na partida de hoje. Já não vai ter Gabriel Jesus servindo a seleção brasileira. O jogo acontece 7h30 da noite em São Paulo, no Palestra Itália, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência, 21h45, em Edson Passo, em Mesquita, no Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Corinthians, que pode a qualquer momento perder Elias, hoje, o último dia da janela de transferência internacional, e o Elias pode deixar o Corinthians, que já perdeu vários jogadores, Bruno Henrique, Luciano, André, entre outros. O Corinthians que está ainda no G4 do Campeonato Brasileiro e busca o título da Copa do Brasil. Jogos de hoje, portanto, ida das oitavas de final. Amanhã tem a seleção brasileira em campo. Copa do Mundo já começou, é verdade. Eliminatórias para a Rússia 2018. A seleção brasileira terá estreia de Tite no comando. Interessante, Zé, ouvintes da Rádio City, é que vamos ter nessa rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo a estreia de 5 treinadores das 10 seleções que disputam as eliminatórias sul-americanas. Não são só nos clubes, não, que a gente troca de treinador. As seleções na América do Sul trocam e trocam muito, viu, Zé? É verdade. A expectativa para a estreia do Tite, né? O time já deve ser mais encorpado, né, Ricardo? Com o Tite no comando. É verdade, né, Zé? Você para analisar, o Tite teve um dia e meio de trabalho, né? Por isso que ele está convocando jogadores com quem ele já trabalhou e conhece. A seleção brasileira fez um treinamento ontem, faz um treinamento hoje e amanhã, 6 da tarde, 6 da noite, né? A seleção brasileira enfrenta o Equador jogando fora de casa. Hoje o Tite deve definir qual equipe que ele coloca em campo, mas o tempo de trabalho é muito reduzido. Não dá para imaginar uma seleção com aquela intensidade que o Tite tanto gosta, viu, Zé? É verdade, é verdade. Se bem que eu entendo que o Micali, ele teve aí uma ajuda do Tite para dar uma arrumada no time das Olimpíadas. Ricardo, ninguém mais apropriado que você para comentar o que eu percebi. Eu tô correto na minha percepção? Você está 100% correto. Quando o negócio estava desandando, a maionese estava saindo no ponto, o trem estava saindo no trilho, o VLT também, o Tite falou, epa, pera aí, foi lá, conversou,
arrumou, dizem que a entrada do Wallace, do Wallace e do Luan foi ideia do Tite e a coisa andou. O Tite conhece e muito de futebol. Deixados de amanhã, eu volto para falar mais de futebol, para contar como foram os jogos de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil e falar mais de seleção brasileira. Aqui na Rádio City, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, no centro de Santos. Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você no centro da cidade. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza, tem o açúcar e o café. Bom dia, um grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé Ri. Obrigado, Ricardo Martins, trazendo as novidades do esporte para nós aqui no Bom Dia Rádio City. Design Gallery, lista de casamento, chabar e chá de cozinha, muito mais é com a Design Gallery. Novidades todo dia, peças bonitas, funcionais, com várias faixas de preço e um atendimento excepcional sempre à sua disposição. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar, decoração e agora também presentes finos, né? Em 2 endereços, encontra Design Gallery, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. E para fechar uma nota que nós divulgamos aqui, vale o registro, Thiago. Por falta de material, Antigo CREI não faz cirurgias desde o mês de julho. Em São Vicente, um triste trocadilho. A saúde está na UTI. A resposta é o descaso com pacientes que aguardam cirurgias ortopédicas sem prazo para realização. Os procedimentos não ocorrem desde julho por falta de material. Sem placas, pinos, hastes e instrumentos, os médicos não possuem estrutura suficiente para reconstruir os ossos fraturados. Segundo o médico que pediu para não ser identificado, há cerca de 30 pacientes esperando por cirurgia no Antigo CREI e pelo menos outros 15 em casa. Mais uma página triste, infelizmente, do dia a dia da cidade de São Vicente, para encerrar a edição de hoje do Bom Dia Rádio City. Obrigado, Fifi, obrigado, João Vilela, obrigado, Thiago Ferraz, a toda a nossa equipe de produção, principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 15:45 da manhã. Vem aí Jornal Litoral com o comando do Roberto César aqui na Rádio City. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.